Bom dia Brasil. Esse que vos fala é codinome Samuel Almeida Gomes e um patriota roxo, intervencionista roxo. Eu sei que se uma junta militar ocupar o poder, trarão dias melhores a esse país. Uma coisa é torcer que uma junta militar ocupe a lacuna deixada pelo poder público. Esse poder público que tem se enriquecido às custas de 200 milhões de brasileiros, sendo que esses 200 milhões de brasileiros são, de fato, o Estado brasileiro. É a maioria sobre uma minoria. Apesar que nessa república temos visto que a minoria manda mais do que a maioria. E com isso simplesmente torna inviável o projeto Estado brasileiro. Desculpa. Queremos colocar um adendo que não é porque eu torço por uma intervenção com militares de mãos limpas que eu agora vou beatificar e canonizar todos os militares. De fato, a internet, o Facebook tem demonstrado que muitos não têm conhecimento total do que aconteceu nesses últimos 70 anos. Muitos desses jovens aí, comunistas, que eles nem sabem o que é comunismo. Eles acham que ser comunista é apenas levantar uma bandeira contrária a tudo. Bom, vemos a foto aí, as fotinhas de 5 militares, dentre eles o Geisel. O escritor aí escreveu sobre o Geisel e o coronel Golbery de Couto e Silva, que foi um dos ministros que mais tempo ficou no poder. Muitos o chamavam de general. Ele não era general, ele era coronel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes um coronel sabe de muito mais inteligência para resolver os problemas nacionais. E o Geisel, porque o Golbery foi ministro do Geisel, articulador, né, político, e o Geisel foi aquele que protegeu o Lula e o PT. Basta ler aí, procurar aí sobre a título no Google, né, de O Sacerdote e o Feiticeiro. O Geisel, ele implementou o que Médici havia começado. O Médici, de fato, foi um dos maiores, o Castelo e o Médici foi um dos maiores empreendedores do Estado brasileiro. O Médici, ele só foi traído pela a nova ordem mundial, que tem o controle da OPEP, antigamente chamava OPEP. E a OPEP simplesmente fechou a torneira do petróleo. Com isso, o milagre brasileiro, ele
praticamente sublimou, né? O Geisel, com o projeto da destruição da lavoura cacaueira, ele inchou as cidades litorâneas da Bahia. Com a guerra, a guerra contra a lavoura do cacau. Ele destruiu a lavoura do cacau. Quem lucrou com isso foi a Nestlé, né, lá da Suíça, que lucrou com essa perda da capacidade da indústria cacaueira. Bom, com isso houve uma queda muito grande de exportação, praticamente acabou com a exportação de cacau. E até hoje nós vemos esse malefício feito à indústria do cacau. Porque eles montaram um instituto e introduziram aquela praga da vassoura, da bruxa. Se não me engano, é esse o nome da praga. E com isso dizimou, tiveram que cortar os pés de cacau, praticamente todos. Eu convivi com 2 colegas que eram da Bahia, Itamaraju, e eles tiveram que ir para a escola técnica para estudar outra coisa completamente diferente, porque a lavoura cacaueira foi dizimada pelo Geisel e por interesses internacionais. Tá? Também queremos lembrar que nessa época aí do Geisel, né, ele também, com a notícia de peste suína, eles dizimaram o rebanho suíno no Brasil. A verdade que eu ouvi de pessoas de dentro do quartel é que aquilo era pura mentira. Que isso eu ouvi deles, eu não perguntei, eu ouvia que o rebanho suíno no Brasil tinha alcançado um tamanho maior do que o rebanho suíno dos Estados Unidos. E criou a desculpa de peste suína. Segundo o militar, que comentou de livre e espontânea vontade, foi uma farsa, uma mentira. Tá? Bom, o Geisel também cessou com um acordo de transferência de tecnologia militar e tudo muito estranho, né? E simplesmente acabou o acordo Brasil e Estados Unidos que sempre vinha tendo. Haja vista que a siderúrgica de Volta Redonda foi os americanos que montaram para os brasileiros produzir ferro, aço, para a Segunda Guerra Mundial, para os aliados. De fato, a gente vê que o Geisel permitiu que Lula fosse X9 dos militares. E permitiu o PT se instalar. Lula fazia aquela onda toda, mas de fato ele era um X9 do Geisel. Bom, quem viu Lula naquela época, eu me lembro de pensar, esse cara é um herói. Está lutando contra os militares. Ele se reunia no estádio, lá no ABCDM, e os helicópteros do exército passavam por cima.
da aeronáutica, né? E o cara era tido como um herói. E eu pensava, por que que tanta gente inocente morreu pela mão do sistema e simplesmente esses caras que disseram que foram exilados e não foram, sobreviveram até hoje para infernizar. Bom, é isso aí. Eles viveram porque a nova ordem mundial precisava deles. Pessoas que não têm caráter, nem pai, nem mãe, assim, aceita qualquer mínimo para poder chegar numa situação de assalto aos cofres públicos deste país. Então eu não vou beatificar, canonizar Geisel, não. Se vocês estão achando que eu estou falando da esquerda, então vá buscar na porcaria do Google. Procura saber sobre o relato do jornalista, não sei se é o Heitor Cone, eu acho que é, não me lembro agora, mas vá procurar Feiticeiro e o Sacerdote. E fala assim, põe na frente, Golbery, Coronel Golbery e Geisel. Você vai encontrar a verdade. Hoje o brasileiro ele é muito simplista, ele é muito cova rasa. Ele lê uma partinha e já senta o pau, ele não conhece a história. Todos aqueles generais que apareceu do Castelo Branco para frente, eles foram na Segunda Guerra, lá na Itália, mas só foram para ver. Só foram para ver. Houve aqui e ali, um fez mais do que o outro, tal, mas a gente vê como é que muitos generais terminaram seus dias com pouca coisa. Aí, atualmente, promoveram Lamarca a general. Eu fico pensando, por que que o Lamarca morreu? Se é que ele morreu, né? Se é que ele morreu, já não acredito mais em nada. Falaram que Hitler se suicidou, mas há depoimentos aí que demonstram que Hitler fugiu no submarino para a Argentina. De fato, o alemão sempre gostou muito do Brasil, país tropical, tem tudo, né? E a gente vê isso, o pessoal metendo o pau, intervencionista metendo o pau no povo, né? Como assim? Ora, tudo que acontece no Brasil é o povo. O povo, sabe? Eles não têm coragem de meter pau nos políticos, que são um reflexo sujo. São os educadores desses bobalhão, desses jovens bobalhões que não gostam de ler a história, de pesquisar na história. Eles metem a culpa toda em cima do povo. O povo é um povo, em sua maioria, manipulado sem perceber que está sendo manipulado. A educação é uma porcaria. Por mais que eles facilitem, é uma porcaria. A educação é uma porcaria, segurança é uma porcaria, né? Chamam ditadura militar. Ditadura como? Se toda ditadura subtrai as armas da sua população. E, nesse caso, a ditadura, que eles dizem que é a ditadura, é ditadura para bandido. Para os mocinhos, não. Foi o milagre brasileiro. Então, o povo tinha condições de ter porte de arma, não havia dificuldade. Se fosse ditadura, haveria dificuldade. Hoje sim é ditadura comunista.
Os militares não podem dar desculpa ao ouvir a declaração do Odebrecht, que não foi a partir do governo militar que começou. Não foi, não. A Odebrecht começou com a Petrobras, quando Getúlio levantou a Petrobras. Tá? E sempre tinha uma mamata a ser repassada às outras. Então, os militares não tinham inteligência militar, não? Eram acéfalos? Não. Uma força maior do mal fundamentava toda a má ação para com a nação. Os caras não sabiam que Tancredo Neves ia ser uma perda para o país? E na época se dizia que foi uma perda para o Brasil que ele morreu. Não. Com isso, Sarney entrou na bocada. Bocada. Tudo no Maranhão os logradouros são Sarney. Sarney, Sarney, Sarney. Escola Sarney. Tudo é Sarney. E não bastante ele tomar o Maranhão, ele sumiu lá para o Amapá. E daqui a um tempo vai ser de um lado e do outro do país, a zona mais rica do mundo, vai ser feudo do Sarney. Olha, o Sarney, como é um borra-botas, ele foi e perguntou para o Leônidas Pires se ele ia assumir. O Leônidas Pires, querendo demonstrar um ato de firmeza, deixou a primeira besta fera se apossar da nação. O tempo que o Sarney entrou, simplesmente ele foi a chamada década perdida. O cara não tem inteligência para nada, a não ser para roubar. O Collor votaram nele na época. Quem pegar os vídeos passados vai ver que as mulheres lá de Alagoas falaram que votavam nele porque ele era bonito. Ele sempre escolhe um homem errado, né? Sempre escolhe o Saul, né? Davi era aquele moço que não tinha beleza, né? Era diferente. Ninguém queria levantar Davi. Agora, Saul era bonitão, jeitosão, alto, né? Era um cara guerreiro, mas na hora de enfrentar Golias, foi o Davi, não foi? O Saul não. Saul não conseguiu se levantar do trono dele para ir lá abater o Golias. Veja bem, tudo que está acontecendo hoje, os militares sabiam que ia acontecer. Os militares, os comandantes e ministros, na época, né, que tinham status de ministro, eles sabiam que as Forças Armadas iam ser dilapidadas. Ora, como é que uma nação que tem Forças Armadas, onde tem maiores jazidas de ferro, manganês ele dá dureza ao aço, né? Que é ferro e mais alguma coisa, tá? Como que as Forças Armadas... Quando eu estava na Petrobras, eu ficava me perguntando como é que pode as Forças Armadas de um país pagar combustível? Como? Como é que pode o Estado brasileiro cobrar do Estado brasileiro combustível? Isso é golpe, é 171. Uma nação como o Brasil não tinha que pagar nada para equipamentos militares, combustíveis, logística, abastecimento, nada disso. Mas procura quem é que está por trás dos fornecedores. Procura saber do contrato. Por isso eu não vou canonizar nem beatificar militar. Eu falo mais, se pegasse uma junta militar entre os cadetes do Exército, Marinha e Aeronáutica, nós teríamos uma melhor situação. O capitão
não quer ficar mal no filme porque quer chegar a major. O major também não quer ficar mal no filme porque quer chegar a coronel, tenente-coronel. E o tenente-coronel quer chegar a general, né? Ele quer chegar a general de brigada, por conseguinte, quer chegar a general de divisão e a general de exército. 4 estrelas. E muitos deles, patriotas, são preteridos nessa hora, né? Porque aquele patriota tira segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e aquele cara lá da rabada que tem peixada assuma. E olha, eu sei do que eu estou falando, tá? Porque eu conheço um coronel. É sempre assim, acontece de eu conhecer, eu não procuro, igual jornalista, não. Acontece e eu não posso deixar de formar uma opinião. Então eu não vou beatificar, eu não vou para a rua, não. Quem tem que ir para a rua é a tropa. Porque eu tenho certeza que na hora que a tropa for para a rua, na hora que os familiares da tropa forem para a rua, na hora que a tropa for para a rua, o povo, aí sim, deve ir e apoiar. Mas antes disso, não. Os militares são pagos para cuidar da nação. Se não estão cuidando, não é eu que vou arriscar minha vidinha, já toda combalida por doenças. Não vou arriscar minha vidinha, eu tenho família para cuidar. Tá? Então, eles recebem e tiveram aumento de salário. Houve um cala-boca, tá? Houve um aumento aí. Quem ganhava 8, agora está ganhando 11, tá? Houve um bom aumento. Nem bom aumento, a reposição. Isso não quer dizer que eu sou um cara que não entendo. Os militares têm que ganhar igual a deputados, igual a senadores. A insalubridade tem que ser paga, o adicional noturno também. Agora, eles também têm que ir para as ruas. Tem que colocar a família dele lá na rua. Eu não vou, não. Esses coió aí que são intervencionistas, que ficam xingando o povo, chamando o povo disso, aqui. Vocês não vão conseguir nada. Pelo chamamento de vocês não vão conseguir nada. Porque vocês ficam acusando você que é tão inteligente, porque lá atrás você não se manifestou. Por quê? Eu me manifestei, como manda o protocolo, petição, sozinho. Para onde hoje eu vou, tenho que ficar atento. Eu tenho que ouvir aquilo que Deus quer que eu faça, porque senão eu danço, tá? Gente tirando foto, gente filmando, gente, um eterno grampo. Eu nunca vi isso. Um eterno grampo no telefone. Eu nunca vi isso. Tudo que eu acesso à internet está grampeado. Isso eu quero dizer é uma coisa. Vocês que tiveram a oportunidade de estudar, que têm a oportunidade de ter acesso à internet através de banda larga, vocês é que tomem jeito, seus cocão, seus cabeçudo. O povo já paga o alto imposto, um dos impostos mais altos do mundo. Vocês não. Vocês ficam torcendo para que o que vai entrar não mande vocês embora. Não tirem o salário de vocês. O povo está sofrendo. Já está dando. Vocês querem o quê? Bom, brasileiro, isso é para vocês que por acaso acessarem esse vídeo e áudio, que você que tem a índole boa,
Deus te abençoe. Você que luta contra as obras do inferno nesse país, Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus te proteja. Termina por aqui com esse áudio e eu não gosto de falar para os outros ouvir, porque é isso mesmo. O povo gosta de... Uma coisa é certa, nisso aí tem real verdade. O povo gosta de torcer pela aparência, porque o povo não entende o que está acontecendo. Se levante e se rebelem. Desobediência civil naquilo que for de proveitoso. A todos, que a paz de Deus esteja com todos aqueles que lutam. Amém.